mais um podcast Conexão com Débora Lopes. Gente, eu estou muito feliz mesmo pelos inúmeros comentários que tiveram, curtidas, compartilhamentos, pelo apoio, né? Eu amei demais. E para quem não assistiu à entrevista passada com o Padre Hernande, eu aconselho que assistam, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Lá eu estou como Débora.Lopes, no Instagram eu estou como Débora.LopesF, beleza? E hoje eu estou aqui com uma pessoa muito importante para a nossa região, que é o Dr. Euler, nosso psiquiatra querido, que cá entre nós, né? Eu faço consultas com ele, já sou paciente aí há muitos anos, né, Euler? Isso. Seja bem-vindo, tá? Eu não vou iniciar agora te perguntando as coisas, porque eu preciso agradecer meus patrocinadores, que estão aí me incentivando muito. Inclusive, você, né, que atende lá em Janaúba, Porteirinha e aqui em Mancha Azul. Vai estar passando aqui o tempo todo. Então, para conhecermos um pouco mais nosso querido médico, eu trouxe aqui uma fotinha. Hoje vai ter poucas fotos, eu prometo. A que gosta de fotos sou eu. Trouxe uma fotinha dele quando criança. Que fofo! Nem parece, né? Mas sou eu mesmo. Parece sim. Parece seu filho, inclusive. Que lindo! Você tem quantos anos, Euler? Eu tenho 39 anos. É Euler Mendes. Mendes da Silva. Da Silva. Isso. A gente conhece só como Euler Mendes. Que bonitinho. Que quantos anos? Aí eu acho que eu estava com uns 10 anos de idade. Por volta disso aí. Você sempre morou lá em Porteirinha? Você A é infância, de Porteirinha? eu sou de Porteirinha, né? Nasci em Porteirinha, né? Passei minha infância lá, mas depois eu me mudei para Montes Claros. Então fiquei muitos anos em Montes Claros e depois que eu formei, eu retornei, né, para a região e hoje estou aqui em todas essas cidades aqui. E como chama seus pais? Elson e Esther. Elson e Esther, bonito Esther. Sim. Eles moravam com você lá em Montes Claros? Não. Minha Eles família ficaram sempre, em Porteirinha? eles sempre moraram em Porteirinha, a família toda, né? Uhum. Só eu e meu irmão que fomos para Montes Claros para estudar e lá ficamos até formar. Então já vi que tem um irmão, mais novo ou mais mais velho? Mais velho. Isso. Pronto. E aqui já médico. Que gracinha, você formou quantos anos? Eu formei com 24 para 25 anos. Pronto, perfeito. Já tem 15 anos. Mais 15 anos como médico clínico geral. Eu formei, isso. Aí você depois, especializou? A psiquiatria logo em seguida, então já tem aí um tempinho já na psiquiatria. Eu acabei fazendo outras especialidades também. Quais? Fiz medicina do trabalho, medicina legal, trabalhei com urgência e emergência. Então, trabalhei em outras áreas, mas a que realmente eu gosto e que hoje eu estou atuando e vou sempre atuar é na psiquiatria. Pronto, maravilhoso. Sim. Qual que é a melhor memória da infância? Brincar. Não há outra melhor do que essas brincadeiras que hoje a gente olha para trás e sente falta. Mas por causa do tempo, da correria. Hoje você tem um filho, então você pratica isso sempre. Sim. É muito gostoso, né? Isso. E qual que é a pior memória da infância? Deixa eu voltar aqui. Eu tive uma boa infância. Isso. Eu tive uma boa infância. Eu não tenho uma memória ruim na minha infância. Eu acho que assim, tudo ocorreu no momento certo, tanto, né, a infância, a adolescência. Então eu não pulei etapas. Então, eu acho que eu vivenciei tudo que tinha que ser vivenciado naquele momento e de uma forma assim, muito agradável e condizente para a idade. Então, eu não tenho uma memória assim, negativa de algo que ocorreu. Então, que bom, né? Eu tive essa sorte também. E teve a sorte de ter uns bons pais, né? Como que foi a relação com os seus pais? Na realidade, é um conjunto, né? São os pais, familiares, amigos, colegas. Então, a gente está inserido numa sociedade, né? Então, assim, é um conjunto de tudo. E eu tive essa sorte de estar, né, do lado de pessoas boas que me conduziram durante a infância e que agora eu... Maravilha. Sim. Então, o que você aprendeu com a sua família, já que você teve tanto? Aprendi tudo, né? Tudo que eu sou hoje, né, da família. Então, a entender que tudo no seu tempo, tudo no seu limite, entender que cada coisa tem sua importância no seu momento, a gente saber dosar, ter um equilíbrio também. Tem momento de trabalhar, tem momento de se divertir, tem momento
de brincar, de falar sério. Então, assim, ter esse equilíbrio. Então, a família me deu esse suporte e esse ensinamento para que hoje eu tenha um equilíbrio. Então, mas você sempre foi assim, tranquilo? Porque você trabalha nessa Sim, área, sim, mas... E é uma área difícil, né? Eu acho, assim, porque são vários transtornos, nós vamos falar sobre isso. sim, Mas como que é sim. trabalhar assim? Como que é a sua vida? Sim. Parece difícil para quem não lida com isso, né? Então eu lido com isso, eu gosto disso, então se torna algo muito tranquilo. Então eu posso passar horas trabalhando e eu consigo lidar muito bem, porque é algo agradável para mim. Então é o que eu gosto. Quando a gente está fazendo o que a gente gosta, tudo se torna fácil, tudo se torna tranquilo. Claro que se eu tivesse, por exemplo, em outras áreas da medicina, Como você já talvez, especializou e como eu não já tenho está? outras, e aí eu percebi que nessas áreas eu não Não era fiquei feliz, feliz. eu não era feliz. Uhum. Então, assim, se eu trabalhasse um pouquinho naquela área ali, eu iria sofrer Uma uma pressão pressão, psicológica, um uma pressão minha desgosto. comigo mesmo, um desgosto. Eu não estaria Isso. satisfeito. E na minha área, não. Então, para mim é fácil porque eu faço o que eu gosto. Então, aí eu consigo produzir de uma forma muito mais eficaz. Maravilha. Já realizou todos os seus sonhos? Então, o que a gente diz de sonhos? Porque, na realidade, cada momento da vida da gente, a gente tem Um um objetivo. objetivo, um sonho, né? Então, assim, quando eu era mais novo, eu tinha um sonho, na adolescência, por exemplo, de ser médico. E aí, assim, cada momento, um sonho diferente. E eu acho que é isso que nos move, porque a Sim. partir do momento que a gente não tem mais sonhos, aí é um grande problema. A gente pode estar lidando, por exemplo, com uma depressão. A depressão é uma doença da psiquiatria que tem uma tendência a perder isso daí. Então, se não tem sonhos, não tem vontades, não tem uma expectativa, e quando a gente perde, isso é muito ruim. Então, em cada momento da minha vida, eu Sim. tenho um sonho Tem diferente. até uma pergunta aqui de Hum, uma seguidora minha lá do Instagram. sim, Inclusive, me sigam no Instagram. Estou como Débora.lopesf. sim, E YouTube, eu tenho um sonho. Nesse momento, o objetivo no YouTube é ter pelo menos mil sim, inscritos. Será que eu vou certo. conseguir bater isso daí? Você vai me Se ajudar? Deus quiser. E me sigam também, né? Hã? Me sigam também no Sigam Instagram. também. Isso, Doutor Euler tá como lá? Dr. Euler Mendes. Pronto, Isso. tá vendo aí, né? Então, ele tem o Sim, objetivo de crescer lá na rede social dele e eu também. Esse é o meu sonho, meu objetivo agora. sim. Gente, agora eu vou dar uma pausa aqui na entrevista, só para compartilhar com vocês o apoio que eu tenho do Estúdio Paparazzi, né? Um excelente estúdio de fotografia que está aqui nos auxiliando com as câmeras, Diego, Fabrício, Rani, todo o pessoal aí, toda a turma. E também agradecer Meire, minha amiga maravilhosa, que está sempre me apoiando e ajudou aqui com o podcast. E aí eu agradeço Meire porque ela disponibilizou uma cesta básica para gente. E aí eu vou sortear dia 8 de julho, tá bom? Lá no meu perfil, debora.lopesf, ou no perfil do podcast.conexão. Aliás, vou fazer um intercâmbio lá. Vai ser os dois perfis junto com a nossa patrocinadora Meire, do supermercado. Aí, como eu estava dizendo, e qual o sonho que você achou que não realizaria e conseguiu realizar? Na minha profissão mesmo, né? Você Ser achou que não médico. realizaria? Tem momentos que a gente se depara com algumas dificuldades e passa por alguns pequenos momentos esse pensamento. Eu acho que não vai dar certo. Mas a gente tem que transformar essa negatividade só num pequeno intervalo de tempo, porque senão Sim. isso limita. Mas passou, será que vai dar certo? Será que é isso que eu quero? Por que também passa isso? Porque eu não tinha vivência, a gente não tem essa vivência, Essa né, na área, essa maturidade, né? maturidade. E a gente tem que ir para ver, né, Como se é isso você que gosta. sabe, eu vou deixar aqui, como Sim, você sabe, né, que você já me atendeu, eu acho que isso sim, vale até para o que a gente está falando, que eu tranquei já 2 faculdades, então isso me sim, deixa muito frustrada. Inclusive, a última foi a faculdade de Direito, que eu comentei sim, com você, que é um objetivo meu, mas eu entendi que aquele momento não estava dando certo, não estava sim, indo, né, não estava fluindo. Mas é muito importante pensar da forma que você está falando. Cada momento, né, tem aquela sim, prioridade. sim. Maravilha. Como você decidiu se tornar um psiquiatra? Sim, eu ainda digo que a psiquiatra, Vou a até colocar essa psiquiatria fotinha. que me pegou, assim, digamos assim, né? Porque assim, durante a faculdade, a gente forma-se como clínico, né? Então a Sim, gente tem essa vivência em todas as áreas.
mas naturalmente a gente vai tendenciando para uma área. E quando eu fui perceber, eu estava... Qual a área que você menos gostava na faculdade? Então, área de cirurgia, né? Para mim, eu acho que cortar é muito ruim. Eu gosto de juntar tudo e fazer as coisas Como você acontecerem. fez a especialidade lá de médico legista? Você falou. Sim, fiz, mas assim, tem hora que a Sem gente gostar. faz sem gostar. A gente vai para ver. Pressão. Às vezes a gente fala assim, eu não gosto, mas primeiro a gente tem que experimentar também para Sim. ver. Deixa eu tentar aqui, deixa eu Sim. ver até onde é que eu vou, né? Mas aí eu percebi que a minha área é psiquiatria mesmo. Maravilha. E excelente psiquiatra, viu, gente? Não é Obrigado. porque eu sou paciente, não é porque eu estou aqui hoje, que eu Sim. estou elogiando, não. Porque eu escolho todo mundo a dedo, Sim. tanto para estar aqui, quanto para me patrocinar. Eu escolho todo mundo com muito carinho. E fico muito feliz quando todos aceitam essa proposta, esse projeto. Sim. Dá para levar a sua especialização de forma leve? Tranquila? Dá. Ou Por é aquilo que 100% sério? Não, dá para levar porque é aquilo que eu gosto, né? Então, aquilo ali traz uma leveza, por quê? Porque diante de um determinado problema, a gente consegue reverter aquele problema. A alegria do paciente em reverter aquela doença é a minha alegria. Então, isso traz uma leveza. Então, eu vou me enriquecendo com isso, com esses sentimentos positivos. Isso traz uma leveza. Então, e principalmente, porque estou fazendo o que eu gosto. Então se torna tudo mais leve, né? Então tudo mais tranquilo. Então a gente ganha com isso, né? Então a gente ganha também com essa satisfação. Quando o paciente está bem, está curado, não é só ele que ganha, não. Eu também ganho junto porque essa satisfação também é minha. Gente, agora eu vou dar uma pausa aqui na entrevista, só para compartilhar com vocês o apoio que eu tenho do Laboratório Santa Maria, laboratório que apoiou a gente aí, disponibilizou 50% de desconto para quem assistiu a nossa entrevista. E em todos os exames, né, mulher, homem e kids, e também disponibilizou um sorteio que vai ocorrer lá no nosso perfil. E para reforçar, fala que assistiu o podcast, tá? Podcast Conexão com Débora Lopes. Não se esqueçam de falar isso ao chegar ao laboratório, porque isso é muito importante para fortalecer esse vínculo aí, beleza? E agradecer também Tiara, minha nova parceira aí do Espaço Fit, comidas, alimentos saudáveis maravilhosos. Estou aprendendo a comer comidas saudáveis graças ao espaço dela, que irá inaugurar em julho, se Deus quiser. Tiara, muito obrigada pelo apoio, pelo fortalecimento aí, tá bom? Desejo muito sucesso nesse novo empreendimento. Deixa eu falar outra coisa. Você, teve uma vez, que tem a ver com esse assunto, teve uma vez que eu presenciei, você atende aqui no CAPS. Sim. Fala pra gente o que significa CAPS, por favor. É o Centro de Atenção Psicossocial. São os casos graves, né? Isso. E isso me encantou, porque você estava na sua sala e você se retirou, estava com o paciente, pediu licença, se retirou e foi atender uma pessoa que estava em crise, assim, de choro, lá no pátio. E eu achei aquela cena maravilhosa, porque você deu atenção para uma pessoa que estava precisando de atenção naquele momento. Eu achei isso espetacular. E a gente entender que existem as gravidades, né? E naquele determinado momento era o que deveria ser feito. Então, os outros pacientes que estavam estabilizados, aguenta aí um pouquinho, deixa eu resolver aquele caso ali, aquela questão que precisava ser resolvido de forma rápida. E, graças a Deus, a gente conseguiu reverter. Como funciona o atendimento no CAPS? Pode falar? Sim, tranquilamente. Vou deixar aqui seu contato particular, mas aqui tem em Monte Azul tem um atendimento público. Aí os casos graves, né? São os casos de uma esquizofrenia mais intensa, os casos que normalmente tendem a uma internação, são os casos graves, o que é a minoria na psiquiatria, né? Então, assim, a psiquiatria, ela atende os casos de esquizofrenia, que são esses casos graves de loucura, sim, mas é 1% dos pacientes. E aí, isso acaba criando um certo preconceito de que o psiquiatra é médico de louco. E, assim, a gente atende pessoas com... Inclusive, vou entrar nessa parte aí, que todo mundo fala sobre isso. Isso. Tem um sofrimento mental mais intenso, no caso da esquizofrenia, sim, mas isso só corresponde a 1% dos pacientes. Nós atendemos vários outros tipos de doença. Ansiedade, que, assim, ansiedade e a depressão, os transtornos de humor, disparados são os que ganham, sim. Mas tem outros atendimentos, dependência química, álcool, drogas, insônia. Então, assim,
a psiquiatria ela é muito ampla, né? Inclusive, por falar em dependência química, mamãe entrou em contato comigo, pedindo para agradecer você, que você atendeu o filho dela muito bem. Sim, bom. Só elogios, né? Você e é isso que sensacional. a gente volta e responde a pergunta anterior. É isso que nos traz a leveza e o bem-estar de seguir na área e entender que está dando certo. E aquilo que está dando certo tem que permanecer. Mas assim, isso me deixa um pouco intrigada, porque você atende em Janaúba, Porteirinha e Monte Azul. Aqui todos os contatos. Aqui são os casos mais leves, né? Todos os casos. Pronto. Mas como você consegue estar em todos os lugares? Exatamente. Então, assim, a gente vai dando um jeitinho e o importante é estar trabalhando bem. Então, mesmo que aos olhos dos outros pareça que estar trabalhando muito, mas eu levo o meu parâmetro, né? Então, assim, se eu não estou cansando, se eu estou satisfeito, tá bem, eu continuo trabalhando. Então, se eu trabalho uma quantidade que eu estou satisfeito. Inclusive, muito obrigada por essa oportunidade, porque eu achei que seria impossível isso acontecer. Sim. E fico muito, muito feliz mesmo, porque é muita correria na nossa visão, né? Assim, de quem está de fora. Por mais que para você seja prazeroso, mas para quem está de fora, fala como que ele consegue lidar com isso tudo aí. E a tendência é ir só aumentando, né? Os casos de transtornos mentais, né? E por vários motivos. Pandemia fez com que aumentasse. Gente, vamos falar sobre isso aqui. Vou te perguntar como que foi. Expressões do dia a dia também. Isso. O que você gosta de fazer nas horas vagas? Já que a vida é tão corrida. Apesar aqui, né? Você falou que era muito tranquilo. Então, assim, eu gosto de mesclar um pouquinho de tudo, né? Então, assim, para descansar, assistir um futebol, tá com o filho ali divertindo, sair um pouquinho. Então, assim, um pouquinho de tudo, isso que me completa. E o trabalho, então a gente soma tudo e isso me completa. Perfeito. Sim. Você gosta de redes sociais? Então, tá passando tô aderindo agora aos pouquinhos, porque também falta tempo para estar, né, ali alimentando aquela rede. Inclusive, eu acho que é uma coisa assim bem preocupante, porque as pessoas estão nessa daí, né, do que eu vou postar, o que eu vou postar, porque eu preciso interagir com o público. Isso causa uma certa ansiedade, né? Causa muito, né? Então, assim, as redes sociais elas têm que ser utilizadas para o bem e muitas vezes é um fator que traz algumas doenças mentais, malefícios, por exemplo, a depressão. Então, tem muitas pessoas que ficam na rede social o tempo inteiro e aí vê que nas redes sociais está todo mundo bem. Perfeito. E só ela talvez inclusive, não seja tão bem. Eu vou até confessar que eu sou assim, tem hora que eu paro e olho muito e falo, calma, respira. Tá todo mundo bem? Tá acontecendo tudo no tempo que realmente tem que acontecer, tá tudo bem. Aí eu me ausento um pouco, mas volto e tá tudo bem. Exatamente. A gente não pode utilizar a rede social como um parâmetro, porque ali a gente só vai mostrar o que é bom. Então, assim, a tendência é isso. A gente vai colocar uma foto, a gente vai escolher a melhor foto, a gente vai colocar num local bonito, fazendo algo agradável. Então, assim, essa é a tendência de todo mundo. Então, se a gente utilizar como parâmetro, a gente vai perceber que a vida de todo mundo tá boa e a minha não. Então, não é inclusive, bem assim. Inclusive, de vez em quando eu até posto uns momentos, assim, bem tristes, bem sentindo a fibromialgia na pele. Mas depois você vem com algo porque meu público já sabe que eu tenho fibromialgia, eu não nego isso pra ninguém. E foi difícil lidar, mas... E que é uma doença física que leva ainda a repercussões mentais. Por isso tem que tratar tanto a parte mental quanto a parte física também. Não vou entrar em maiores detalhes, porque você já sabe como que é, né? Que já cuida de mim, então tá tudo certo. Como foi a pandemia Covid para você? Então, como nesse período os casos de transtornos mentais aumentaram muito, eu não parei. Então, assim, continuei trabalhando. Você teve medo na pandemia de contrair o Covid e o tempo todo. Você deu uma isolada, assim, dos seus familiares? Sim. Na realidade, assim, dos familiares não, porque aí não tem como, né? Então, assim, mas eu tentei ter um certo cuidado, embora pela questão do trabalho ficava um pouco difícil, porque eu não parei e nem podia parar, porque, assim, os casos aumentaram muito, então eu tinha que pensar também que eu poderia ajudar muitas pessoas, né? Os cuidados básicos, né? Eu tive mais o medo, andava ali lado a lado, como isso ocorreu em todo mundo. Com todo mundo. Gente, agora eu vou dar uma pausa aqui na entrevista, só para compartilhar com vocês
o apoio que eu tenho. Doutora Patrícia, minha acupunturista maravilhosa, recomendo para vocês a acupuntura, relaxa, deixa tranquilo. Ela também faz RPG e outros procedimentos. Paty, maravilhosa, muito obrigada pelo apoio, tá? Sempre lá acompanhando as lives, curtindo, comentando. Obrigada. Sinara, a irmã dela, doutora Sinara também faz pilates, maravilhosa. Disfunção temporomandibular, que ela trata, né? E ela sorteou também, tá? Esqueci de falar, ela vai sortear dia 8 de julho com a gente uma sessão de pilates e a doutora Patrícia vai sortear uma sessão de acupuntura. Então não perca essa oportunidade, vamos participar. Obrigada, meninas, doutoras, agradeço demais, viu? E agora uma pergunta assim muito pessoal, né? Mas que tem a ver com o assunto. Tomou a vacina? Tomei. Acredita na vacina? Acredito. Maravilha. Acredito na ciência. E como que está sendo pós-pandemia? Normal ou ainda as pessoas continuam com a ansiedade em alta? Agora é uma nova realidade. Nunca vai ser o normal, né, antes da pandemia. Então, os traumas, a maioria das pessoas carregam. Então, assim, os medos, né, as repercussões, as consequências desse período é uma nova realidade. A gente diz que vai deixar, né, essas marcas. Sim, o que você pensa da atual política mineira, especialmente na nossa região? Porque eu vejo aí você participando da política. Sim, eu gosto de estar participando, gosto de entendendo. Estar se envolvendo com política. Entendendo, porque assim, a política é que coordena tudo. Então, assim, tentar sempre melhorar. E pode Mas você melhorar. tem pretensão de ocupar um cargo público? Não, a minha função é ser médico, né? Então, eu costumo dizer assim, qual que é a minha vontade hoje, né? É de ser médico, como eu sou, e ajudar dessa forma. Mas claro que, ao longo do tempo, essas vontades, elas podem mudar, e as necessidades também, né? Então, assim, eu costumo dizer que eu estou sempre preparado para tudo. Maravilha, preparadíssimo, inclusive, porque eu mandei mensagem, estou preocupado, e você estava muito tranquilo. Eu acho isso maravilhoso. Então, vamos para a parte da saúde, bem rapidinho. Sim. Quais doenças o psiquiatra trata? Para tirar aquele tabu de que só trata louco. Sim, a psiquiatria ela é bem ampla, né? São várias doenças, mas eu vou listar aqui as mais comuns, né? Os transtornos de humor, né? Ansiedade, depressão, que é o carro-chefe. Então, essas doenças, elas são as mais comuns. Transtorno de humor bipolar, oscilação de humor. A esquizofrenia, né? Que é 1%, né? dos pacientes. Dependência química, muito comum, dependência de álcool, drogas, insônia. Você tem uma noção de qual que é o maior transtorno existente na nossa região? Transtorno de ansiedade. De ansiedade. Os transtornos de humor, ansiedade e depressão disparado. É mundial, eu acredito. Exatamente. Lucas Alfredo perguntou lá no Instagram por que a ansiedade afeta tanto os batimentos do coração? Na realidade, é um dos sintomas, né? Mas a gente tem vários, né? Então, o coração acelera, a mão suando frio, tremor, uma sensação de angústia, de uma respiração mais ofegante. Mas a que chama mais atenção é a aceleração no coração. E quando preocupar? Sim, na realidade, a gente tem que não preocupar, mas ligar um sinal de alerta diante de qualquer tipo de situação. Por quê? Porque pode ser um quadro de ansiedade, mas também pode ser um problema cardíaco. E aí eu deixo para o meu colega Heron, exatamente, e todo mundo tem que fazer seus exames de rotina para ver como que está, né? Ver se está tudo bem, e aí realiza os exames cardiológicos, né, com o Dr. Heron, mas aí deu tudo normal, e tem esses sintomas, e tem todos os outros que preenchem critérios de ansiedade, a gente não tem dúvida diante da situação, a gente já entra com um tratamento psiquiátrico. Pronto. Rosa perguntou no Instagram, depois de perder completamente a alegria de viver, considera-se possível reverter essa situação? Sim, porque a gente entende o seguinte, que perder a alegria de viver, a gente chama de depressão, tá certo? Essa alegria, essa perda intensa, essa tristeza que permanece, que limita, é a depressão e tem tratamento. Então a gente diz que naquele momento está precisando de tratamento. Naquele momento, está num quadro de tristeza mais intensa, profunda, que é a depressão. E nós temos medicamentos antidepressivos para utilizar por um tempo. Por quê? Porque tem cura, tem tratamento.
E é importante procurar um profissional e não deixar com que as coisas Se vão piorando, prolonguem. prolongando, porque a tendência é a depressão ir cada vez piorando. Às vezes uma depressão começa de uma forma mais leve, ela vai tendenciando para moderada, grave, e o tratamento vai depender disso também, né? Na Sim. mesma proporção, nos casos mais graves, a gente tem que atuar de uma forma muito mais intensa. Então, tem tratamento sim, tá bom? Ótimo. Mas ainda nesse assunto, em Monte Azul é muito perceptível a vulnerabilidade da saúde mental devido aos números, né, de suicídio de pessoas que a gente não imagina que tem algum tipo de problema, apesar de que todos nós temos problema. Sim. No entanto, essas mortes ainda nos deixam muito assustados. E de que forma que a gente pode lidar com esse luto? E o que você pensa do suicídio? Isso. Então, na realidade, não é só aqui no município. Na realidade, isso é de forma eu falei assim, geral. aqui porque, assim como estou residindo aqui, né, a gente vê um quadro muito grande e a gente preocupa. Isso. É a gente ligar sempre um sinalzinho de alerta, isso tanto com a gente mesmo, mas também com as pessoas ao redor. Então, como que a gente lida com isso? É percebendo as pessoas que estão ao nosso redor. Quando existe alguma mudança comportamental, opa, talvez aquela pessoa esteja precisando de ajuda. Então, normalmente é uma pessoa muito extrovertida e que, de repente, num determinado dia, você vê ela mais cabisbaixa, mais introvertida. Opa, um sinalzinho de alerta ali. Ela pode estar precisando de ajuda. Ou o contrário, uma pessoa muito introvertida que chega, está muito falante, está muito extrovertida, ela mudou um comportamento que era característico da sua própria personalidade. Então, teve uma mudança. Então, a gente pode ajudar como? Diante disso, a pessoa próxima falou, precisa buscar ajuda, precisa buscar um tratamento não necessariamente médico, psiquiátrico, né? Sim. Um tratamento psicológico, uma ajuda especializada. Que eu acho que seria até o viável, assim, a princípio, né? Na descoberta disso. Isso. Alguém precisa também estar ajudando ali, porque muitas das vezes a gente se vê numa situação assim de tamanha fragilidade que a gente falta até forças para a gente buscar um tratamento. Então é importante as pessoas que estão ao redor dar um empurrãozinho, uma ajudinha. O suicídio é o final da vida, né? Claro, mas a pessoa antes de tentar, ela já tentou algumas outras opções, assim, de tratamento e foi inviável? Lidar com suicídio tem essas dificuldades, por quê? Porque não tem, assim, um padrão, né? Então, assim, a gente, claro, tem que ficar atento a alguns sinais que aumentam esse potencial, né? Sim. Tentou uma vez, opa, não concretizou. A gente tem que ficar atento, porque ele tem um altíssimo potencial de vir a cometer Mas tem também aquelas pessoas que falam, né? Que a vida não tá boa, que reclamam, questionam muito com ênfase. A gente tem que dar uma atenção para essas pessoas. Tem que dar uma atenção e a gente tenta fazer uma certa diferenciação, né? Entre querer tirar a vida, né? No caso do suicídio, em não querer viver. Parece as mesmas coisas, mas não é. Por exemplo, diante de um paciente depressivo, ele pode simplesmente perder a alegria. Ele não quer tirar a vida. Ele só não quer viver. Aí se isola, fica num quarto escuro. Ele não é um paciente que a gente diz assim que tem um altíssimo potencial de vir a cometer um suicídio. Então, assim, ele perdeu a alegria de viver. Ele não, em momento algum, ele está pensando em tirar a própria vida. Então, a gente tem que estar atento aos sinais que diferenciam essas duas situações. E claro que uma pode levar a outra. Então, por isso, o cuidado, né? Então, não tem como a gente prever, não tem como a gente falar assim, esse caso vai cometer, esse não. Então, a gente não tem como. Mas a gente, através de alguns sinais, algumas características, do histórico, a gente consegue dizer assim, que esse tem um altíssimo potencial e outros não. Do tratamento. Do tratamento, né? De uma busca. De uma busca. Inclusive, buscar ajuda. Inclusive, a próxima pergunta é o que você diria para alguém que está enfrentando um estigma interno, né? E relutando em buscar ajuda. Como fazer isso? Que é a maioria dos pacientes, que são exatamente a grande maioria. A gente precisa tentar. Se a gente não está bem, a gente tem que buscar uma alternativa. A gente só não pode aceitar aquilo como algo que faz parte da própria vida. E não faz. Olha, então algo que está me incomodando, eu tenho que buscar tentar reverter isso aí. É buscar ajuda, né? Buscar ajuda de um profissional, uma ajuda especializada, um médico, um psiquiatra, né? De preferência, mas se não, um médico clínico. Buscar uma certa ajuda, uma certa orientação, para daí para frente a gente tentar reverter a situação. Certo. Na sua carreira, teve algum caso assim que te marcou muito? Algum paciente que te marcou muito?
Você lembra? Sim, são vários casos, Vários. mas cada um me marca de uma forma diferente, né? Sim. Então, assim, eu não consigo dizer um caso específico, porque cada um marca de uma forma diferente, pela intensidade, pela gravidade, pela capacidade da gente ter revertido o quadro. Então, assim, não tem um caso específico. Então, cada paciente é um mundo específico ali que a gente adentra naquela determinada situação e mexe com a gente. Certo. O que é um surto psicótico? Sim, o surto psicótico. Estresse leva a isso, nervosismo? Na realidade, são coisas diferentes, né? Então, assim, o surto psicótico é quando a gente perde o juízo da realidade, né? Então, a gente não sabe o que está fazendo. Então, a gente não tem aquela consciência, aquele entendimento do que está fazendo naquele determinado momento, que é totalmente diferente do estresse, do nervosismo, que, embora você faça coisas que talvez não fizesse se tivesse mais calma, mas você tem a consciência do que está fazendo. Comum? O surto psicótico? Muito comum, muito comum, muito comum. E a gente lida com isso com uma certa frequência. E aí são os casos mais graves. Ele perde a noção do que está fazendo, perde a sua capacidade de entender. Então isso é um surto psicótico. Gente, agora eu vou dar uma pausa aqui na entrevista, só para compartilhar com vocês mais um agradecimento muito especial, que é Deusdete, da Academia Pro Esporte. Além da academia, desse empreendimento maravilhoso, uma estrutura maravilhosa, ele também é personal trainer, né, muito qualificado, nutricionista, então vale a pena conhecer o projeto. E ele pediu para sortear também, dia 8 de julho, um mês de academia. Gente, só parceiros fortes comigo, viu? Valeu, Deusdete, brigadão, tá? Minas Supermercado, a pessoa de Tom e sua esposa, maravilhosos. Muito obrigada pelo apoio. Também doou uma cesta básica para poder sortear dia 8 de julho. Gente, não deixa de seguir o canal, tá? No YouTube, Débora Lopes. Lá eu não coloquei conexão, mas é Débora Lopes, é a mesma coisa, é o mesmo projeto. E no Instagram tá debora.lopesf. A mulher tem maior tendência à depressão e a doenças crônicas? Tem relação com hormônios, por exemplo? Sobrecarga de hormônios e, além de, sobrecarga de tarefas, né? Eu acredito. Sim. A mulher sempre fica muito mais responsável pela família. Também esse conjunto de situações, né? Então, os casos de ansiedade, depressão são muito mais comuns nas mulheres, né? Por vários motivos, né? E você citou, né? As tarefas de casa, as pressões do dia a dia, as questões hormonais, e isso aí é o que é a maior diferença. A mulher tem um ciclo hormonal menstrual que, né, potencializa as questões emocionais, né? Então, assim, a mulher também tem uma outra característica, não só ela tem essa tendência maior a ter, principalmente transtornos de humor, porque é da natureza feminina, mas a mulher também, ela procura mais ajuda do que o homem. Culturalmente, sim, a gente diz que o homem tem uma dificuldade maior de buscar ajuda, porque quando o homem busca, é porque a situação está grave. Normalmente a tendência é essa. E mulher não, mulher tem uma sensibilidade maior para buscar ajuda, principalmente nos casos mais leves. Perfeito. Como controlar as emoções para não fracassar e entrar em uma depressão? Ninguém está livre de fracassar em algo. Mas agora, tem que ter aquele controle. Com isso, que aí muda tudo. A gente tem que ter esse controle. E quando a gente perde, é aí que a gente precisa de ajuda, né? E aí, cada caso a gente resolve de uma forma diferente. Tem casos que nem sequer necessitam de ajuda médica psiquiátrica. Aí a gente já direciona, fala, esse caso não é médico psiquiátrico, não é medicamentoso e que vai se ter um bom resultado no acompanhamento psicológico, numa terapia, em alguma outra atividade que consiga reverter, né? Certinho. Jéssica perguntou no Instagram, dor no peito, ansiedade ou sinal de infarto, como reconhecer? Sim, então, é igual a gente falou, né, anteriormente, a ansiedade, ela não vem só com esse desconforto no peito, com o coração acelerando, ela vem com outras características também. Então, a dor é mais intensa, por exemplo, de um infarto? Lógico, né? Então, é uma dúvida, né, que se levanta, porque a dor do infarto, ela realmente incomoda, né? Mas o sofrimento mental também são dores diferentes, eu diria, mas sim, que igualmente incomodam. Então, eu diria assim que todas as duas são realmente ruins. Certo. Como você vê a relação entre terapia psicoterapêutica e o uso de medicação no tratamento de transtornos mentais? Sim, tem que andar lado a lado, né? Um complementa
o O outro. outro. Então, assim, o médico psiquiatra, o psicólogo tem que andar lado a lado. Então, assim, são formas distintas de tratar o paciente e que se complementam. Quando o Mas paciente tem a você acha, oportunidade de vir com os dois, é melhor ainda. A chance é muito maior de sucesso terapêutico. perfeito, mas você acha viável outros tipos de tratamento alternativo? Sim, com Quais? certeza. Então, a gente diz o seguinte, que tudo que pode nos ajudar é sempre bem-vindo, tá certo? Sim. Então, assim, tem outras medidas, a acupuntura, Eu fazer amo, uma eu ia falar atividade exatamente física, isso, que aquelas agulhinhas parece que tem um ah, calmante. sim, é uma possibilidade. Recomendo. Atividade física, então a atividade física vai ajudar muito na questão da saúde física, mas também na saúde mental. Então, tudo aquilo que pode ajudar. E também buscar entender de cada paciente aquilo que lhe traz uma certa satisfação, um prazer, um bem-estar. Isso aí é individual. Então, tem paciente que gosta de praticar atividade física certinho, então vamos intensificar nisso daí, que é isso que vai te trazer um bem-estar. Isso vai auxiliar também no tratamento psicológico e médico-psiquiátrico. Pronto, perfeito. Quais são as principais causas de transtornos mentais em crianças e adolescentes? Tem alguma principal? E não tem, ainda mais. Mas qual o sinal de alerta, por exemplo, para um Isso pai? é a mudança comportamental, né? Então, assim, a mudança comportamental é o principal sinal de alerta. A criança tem uma certa característica ali, tem um certo padrão, e Eu ele até vi segue isso aí. numa palestra de autismo aqui em Monte Azul, a Sim, médica especialista falando que as crianças têm características desde ao nascer, né? sim. E a gente tem que fazer esse acompanhamento aí do que é adequado para cada idade, não é Isso, isso? para cada idade, E a aí, gente quando acompanhando, perceber, buscar uma ajuda. buscar uma ajuda, né? Perfeito. E porque tem doenças que, né, a gente já nasce com essa tendência e outras que se adquirem, por exemplo, a ansiedade, né? Então, assim, a gente tem que estar Mas atento se você me ocorreu disse, algo, só que todas elas têm uma característica genética. Então, vai buscar na sim, família, a gente sempre tem ali algo, ou aquela mesma doença mental, ou alguma outra, né, que se assemelha. Então, sempre tem essa questão que a gente tem que levar em consideração, essa questão familiar. Por isso é importante na consulta médica, psiquiátrica e psicológica, a gente buscar também esse histórico, que vai nos direcionar muito. perfeito. Quais são os maiores desafios enfrentados pelos profissionais da psiquiatria? Acho que é essa busca, né? Entender que, assim, cada paciente tem um universo diferente. Então, assim, a forma como eu vou tratar um paciente é diferente do outro, as necessidades são diferentes. Então, assim, a dificuldade da psiquiatria é isso, é entender que a gente precisa atuar de forma diferente. Então, cada novo paciente é um novo desafio. Perfeito. Como você equilibra o uso de medicamentos com outras formas de tratamento, como terapia cognitivo-comportamental? Você Sim. disse antes, porém, eu queria que você explicasse um pouquinho o que é terapia cognitivo-comportamental. Na verdade, a gente tem que entender que a terapia cognitivo-comportamental é uma linha de terapia. Então, assim, cada caso requer uma linha diferente para aquele indivíduo em específico. Aquele tratamento. Exatamente, mas existem vários tipos de linhas que podem ser utilizadas, né? A linha de terapia psicanalítica, terapia cognitivo-comportamental. Então, assim, cada paciente tem uma necessidade e a gente tem que tentar fazer com que a gente conheça aquela realidade e, se puder, utilizar dessas várias linhas, melhor ainda, tá certo? Mas cada paciente, ele se beneficia melhor com um tipo de linha da psicoterapia. Perfeito. Quais são alguns dos mitos comuns sobre saúde mental que você quer esclarecer aqui pra gente? Mitos, vixe, aí são vários. mas o pelo menos uns principal dois. isso. O principal é quem vai em psiquiatra é louco. É louco. Esse disparado. E não é, como eu citei, né? E aí eu falo, né? Aí eu volto e falo, gente, meu psiquiatra é sensacional. Vocês têm que conhecer o doutor Euler. Porque não trata só louco, gente. Sim. Precisa fazer tratamento. E os outros quadros, que a gente diz, são quadros neuróticos, ansiedade, depressão, dependências químicas, álcool, insônia. Então, assim, não é só loucura. Então, a gente não pode usar isso como regra. Regra, exatamente. Gente, agora eu vou dar uma pausa aqui na entrevista.
Agradecer também a Físio Alinhar, Dr. Alan, maravilhoso, que faz um alinhamento postural sensacional, essa técnica incrível, que só ele pode nos dizer como que é, depois eu vou lá filmar e mostrar para vocês. Ele também sorteou um alinhamento postural para o dia 8 de julho. Alan, muito obrigada pelo apoio, tá? Agradecer também Maria Vitória, filha de Paula, né? Paula, decoradora também, que nos ajuda muito aqui. Maria Vitória com um novo empreendimento de beleza. Muito obrigada, Deus abençoe vocês. Que nós possamos aí continuar com essa parceria, tá bom? Gostaria de agradecer também Império Disque Cerveja, né? Distribuidora, em nome de Paulo e Luciene. Paulo também deu uma vodka, 1 litro de vodka pra gente embriagar aí. Mas vai dar certo. Dia 8 de julho, tá? Não se esqueçam. Só para deixar um pouco mais leve aqui nossa entrevista, que já está finalizando, sim, vou fazer algumas perguntas um pouco engraçadas. Perfeito? Pode fazer todas. Sim. Qual a melhor prescrição para um dia ruim? Chocolate, uma maratona de filmes engraçados ou um abraço apertado? Então, o conjunto, né? Se puder ter os 3, com certeza. Mas, como a gente tem que escolher, um abraço apertado é sempre a melhor. É o que salva, não é? Inclusive, eu estava falando com minha mãe esses dias que não há tecnologia melhor do que o toque, do que a conversa. Não existe, porque em tempos de inteligência artificial, eu acho que conversar com o outro, fazer isso daqui, conectar, é sensacional. Sim. Se a ansiedade fosse uma pessoa, como você a descreveria em 3 palavras? Uma pessoa que limita a vida. Porque a ansiedade limita a vida. Porque eu costumo dizer que você quebra um braço, uma questão física, você consegue seguir a vida aqui, ó. Agora, se eu estou com sofrimento mental, a minha vida paralisa, ela fica limitada. Então, assim, daí a importância da gente tratar. Perfeito. Eu coloquei aqui, chata, insistente e desnecessária a ansiedade. Sim. Eu acho que eu passo por isso. Qual é a sua maneira favorita de prescrever risadas a seus pacientes? Porque você é ótimo nisso. Então, não tem uma fórmula, né? É a gente estar bem. E quando a gente estar bem, a gente vai sorrir, a gente vai ficar melhor, a gente vai viver melhor, né? Então, é tentar ficar bem. Ficar bem é fazer aquilo que, se possível, que gosta, tratar, se cuidar, alimentar bem, fazer atividade física, dormir bem. Então, é um conjunto de fatores. Perfeito. Se a depressão fosse uma música, qual seria? Seria uma que eu não iria escutar. Porque, assim, eu prefiro músicas alegres, eu prefiro músicas que vão me colocar para cima. E não respeito quem gosta daquelas músicas mais tristes. Mas eu acho que a música movimenta, né? Energia, assim. Você vai na mesma sintonia. Ela vai na vibração ali, ela vai mudando a nossa vibração. De repente, você tá escutando uma axé, você fica super feliz. Isso. Vai escutar uma música ali, uma MPB, você bate aquela tristeza e começa a pensar nas contas. Exatamente. Então, prefiro aquelas mais alegres que colocam a gente pra cima. Perfeito. Inclusive, vou deixar aqui em memória a Vanderly, que ele compôs uma música e ele faleceu na época da pandemia, né? Na Covid. E de Covid ele faleceu, e é uma música perfeita, mas ela é muito triste. Chama Aonde Deus Possa Me Ouvir. Você já ouviu essa música? Sim, isso. Então, assim... Ela é muito triste. É triste. Mas mesmo essas músicas tristes, elas podem nos trazer algum ensinamento, né? Quando a gente curte só esse ensinamento e não vai naquela mesma vibe da tristeza, é a melhor coisa que tem. Você tem que tirar, mesmo daqueles momentos tristes, uma lição, algo positivo em cima daquilo dali. Perfeito. Bebidas alcoólicas fazem mal ao coração, mas um copinho de cerveja faz bem à saúde mental. Como conciliar? Só não pode tomar uma caixa de cerveja, né? Isso. E aí o coração eu vou deixar para o doutor Heron para ele falar, né, com relação a isso. Mas eu sempre digo assim, tem de ter equilíbrio. Quando se tem equilíbrio, a gente consegue levar isso. Então, eu vou beber um pouquinho com certo equilíbrio. Então, assim, os malefícios eles não serão muitos. Então, a gente tem que ter um equilíbrio em tudo. Para tudo. Eu costumo dizer que a gente tem que ter um equilíbrio para a gente conseguir ter isso a vida toda. Eu sempre digo, eu faço uma comparação com a bebida, é o seguinte, a pessoa que bebe um pouquinho ali, ela consegue beber a vida toda. Mas se ela exagerar, ela vai entrar num quadro de cirrose, uma alteração hepática, ela tem que parar. Da mesma forma, por exemplo, coisa doce. A pessoa que come muita coisa doce tem que ter um certo cuidado. Vai com equilíbrio para comer a vida inteira. Porque se exagerar, ela pode entrar num quadro de diabetes e ter que cortar tudo. Imagina você ter que tirar tudo isso. Então, assim, é um sofrimento. Cerveja. Com equilíbrio. A gente tem que experimentar um pouquinho de tudo. Então, agora tem que ter equilíbrio em tudo
que se tem de fazer, entendeu? Sim. Então, assim, se a gente perder o equilíbrio, e não é só com relação a uma alimentação, uma bebida, na vida, a gente tem que ter um equilíbrio. No trabalho, a gente tem que trabalhar, mas tem que ter um equilíbrio para que a gente não exagere e não perca o controle da situação. Então, eu acho que equilíbrio é a palavra mais adequada para tudo. Isso mesmo. Qual é a melhor para a saúde do coração? Uma dose de vinho ou uma nova paixão? Então, eu coloquei cada pergunta. É uma pergunta que... engraçadinha. Uma dose de vinho, quando você beber, ela vai passar o efeito. Agora, uma nova paixão é algo mais duradouro. Aí então, vão ter que a nova fazer paixão tratamento é sempre é sempre a melhor alternativa. Eu acho melhor uma dose de vinho, então, tá? Passa muito rápido. A paixão, ela mexe de forma, na maioria das vezes, positiva, principalmente quando se é correspondido. Então, é a melhor alternativa. Perfeito. Arley perguntou no Instagram, Dr. Euler vive em estado de mania? Sim. Aí ele colocou risadas e justificou. Sim. Ele fica sorrindo e isso parece até mentira. Um ser humano desse ser dessa forma. Eu acho incrível também. Eu estou feliz porque a gente tem que... O que é um estado de mania? O estado de mania é um estado de elevação, né? Do estado de humor, de uma forma resumida é isso. E quando as coisas estão dando certo, a gente tem essa tendência a ficar assim. Né? E graças a Deus eu estou muito satisfeito em tudo na minha vida, né? Pessoal, profissional. Então, por isso que eu estou nesse estado de felicidade, porque tá tudo bem. Todas as vezes que procurei, ele está sorrindo. Eu acho isso máximo. Que bom. Obrigado. Qual o melhor remédio para curar um caso de segunda-feira de manhã? O meu é lembrar que tem terapia psicológica. Amo terapia psicológica, então eu faço toda segunda-feira. Eu amo. Aí me cura a segunda-feira. Segunda-feira tende a ser um dia, né, difícil, mas a gente tem que entender tem que voltar à rotina. Que é um dia como qualquer outro. A gente tem que encarar como um dia comum. E aí, quando a gente encara as coisas de uma forma diferente, um olhar diferente, a gente acaba fazendo com que aquele dia seja mais um dia proveitoso. E olhar assim, olha, não, é um dia que eu vou retornar ao trabalho, mas o trabalho me dignifica. Isso é algo positivo. Então, quando a gente olha, mesmo algo que pareça ser negativo, com um olhar positivo, a gente tira proveito disso. Perfeito. Agora eu vou ficar um pouquinho mais sério, mas depois a gente volta a brincar de novo. Certinho. Quais são algumas lições mais importantes que você aprendeu ao longo de sua carreira? É que a gente tem que entender que os períodos de alegria e de tristeza, eles vão ocorrer e eles vão passar. Agora a gente tem que fazer com que esses períodos de tristeza, eles sejam rápidos e que a gente aproveite os períodos de alegria de uma forma muito mais intensa. Perfeito. Com poucas palavras, eu prefiro até que seja com uma palavra. Então vamos. O que é Deus para você? Deus é tudo. Perfeito. Quer família? Base. Amor? Fundamental. Tem medo de alguma coisa? De perder essa alegria, essa felicidade que eu carrego junto comigo. Então, acredito que é um medo. E como se vê daqui 5 anos? Gostaria de me ver da mesma forma como estou hoje. Bem, com saúde, satisfeito com aquilo que faço, com as pessoas que estão ao meu redor. Então, gostaria de me ver daqui 5 anos, daqui 10 anos, da mesma forma como estou hoje. Então, estou satisfeito. Maravilha. Para finalizar aqui, eu gostaria de deixar essa frase para as pessoas, né, que estão me assistindo, elogiar você. Perfeito, obrigado. sempre, gente boníssima, pelo excelente trabalho também que faz aqui pela região, fazendo com a seguinte frase, de Carl Jung, eu acho que é assim que se pronuncia, eu não tenho certeza, mas ele foi psiquiatra e psicoterapeuta suíço. Ele diz assim: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Eu acho essa frase sensacional e ela combina muito com você, porque você é exatamente Concordo. isso. Obrigado. Perfeito, Euler. Gostou? Adorei e agradeço o convite e coloco à disposição para quaisquer outras situações que possa necessitar. E é importante, porque a gente falar, né, um pouquinho da gente, um pouquinho do nosso trabalho, da psiquiatria, divulgar, porque isso começa a quebrar um pouquinho o preconceito e as pessoas buscam mais ajuda e tentam reverter quadros difíceis, tornando a vida um pouco mais leve, um pouco melhor. Isso é conexão. Perfeito. Amei demais, viu? Muito obrigada. Deus abençoe, que você tenha muito sucesso aí, muita prosperidade no seu trabalho. Conexão com Débora Lopes. Eu amei hoje, gente. Assistam, sigam, inscrevam no canal
Siga a doutora Euler. É isso.